Fala, turma! Bianca Borges aqui. Vinícius Oliveira, ou Vinícius Tubarão, como vocês acharem melhor. E Cláudio Tonon, gente, sejam muito bem-vindos ao Aprendendo sobre Ciclismo Indoor, episódio número 5. E hoje, vamos ver o que essa dupla de dois professores, instrutores mega envolvidos com o ciclismo indoor tem para falar para vocês hoje. Manda aí, gente. Qual é o nosso tema? A gente estava até discutindo sobre uma palavrinha que tinha na sequência que a gente estava conversando, que é a técnica. Técnica. Uhum. Não exatamente a gente vai falar sobre técnica, mas a gente vai falar sobre subida. E a gente ficou na dúvida, subida ou técnica de subida? Porque se colocasse técnica de subida, a gente ficava muito restrito. E se a gente falar de subida, a gente pode falar de mais coisas. Então, eu tive essa leitura na hora que a gente estava discutindo o tema da pergunta. E antes ainda de começar, a gente precisa abordar algumas diferenças conceituais entre ciclismo indoor e bike indoor. Lembrando aí que você que está nos ouvindo, que este é um conceito que nós aqui entendemos. Então, assim, não é verdade absoluta, vamos dizer assim. Sim. Mas eu já vi o Tonon falando uma vez, junto com o Rafa, sobre a nomenclatura do ciclismo indoor e do bike indoor, definindo, basicamente, o ciclismo indoor a gente consegue aplicar na rua, como retas, subidas, sprints, acelerações, e o bike indoor, na maioria das vezes, não é aplicável na rua, como flexões em cima da bicicleta, peso, coreografias parecidas com danças, e por aí vai. Tem alguma coisa para falar sobre isso ou não? Cara, claro, né? Claro que sim. Na verdade é o seguinte, quando a gente fala de ciclismo indoor, nós estamos falando, como está naquele vídeo lá do Coach Bike, a gente está falando sobre, literalmente, fazer o que fazemos no ciclismo indoor. E quando a gente fala de bike indoor, nós estamos usando a bicicleta como equipamento para uma aula indoor. E aí, cara, vale tudo. No ciclismo indoor existem regras, nas outras aulas existem as regras deles, que às vezes são totalmente diferentes de professor para professor, de academia para academia ou de programa para programa. Só isso aí. Mas se a gente vai falar de subidas, provavelmente a gente está mais ligado ao ciclismo indoor do que ao bike indoor, no caso. Certo, então vamos lá. O termo subiu, às vezes é usado apenas para sair do banco e não necessariamente para identificar uma subida. Na sua opinião, qual é a importância de acertar os ajustes no vocabulário? O que dizer em relação ao que se quer que seja feito, com ou sem a metodologia? Por exemplo, no RPM, as posições têm nome. Já no spinning, eu não sei necessariamente como é que eles tratam o sair do banco ou a subida. O que você tem para dizer para a gente em relação a isso? Nossa, vamos aí, vai me dá 15 dias para falar só sobre isso aí. Cara, primeiro, subiu não significa nada. Entendeu? Subiu não significa nada. Nada, exatamente nada. Porque se eu estou subindo, e esquece o RPM, vamos falar do ciclismo de rua, vai? Se eu estou subindo, eu posso estar subindo em pé ou subindo sentado. Normal. Onde, via-se de passagem, quem pedala na rua ou quem está aqui ouvindo esse podcast ou assistindo esse vídeo, que pedalou já alguma vez em uma subida, eu rasgo meu diploma se essa pessoa ficou em pé mais do que 1 minuto na bicicleta. Eu gosto, eu vou ser bem sincero, cara. Eu teve um ano, no final do ano, que eu fiz 1.000 quilômetros em 10 dias, que toda subida eu subia em pé, não importava quantos minutos ela tinha. Toda vez que era uma subida, eu subia em pé. O máximo que eu fiz foram 12 minutos. Então, mas eram testes. Agora, uma pessoa normal que pedala, enfim, não vai conseguir ficar por muito tempo. E se você for conversar com ciclistas, mesmo ciclistas,
eles ficam pouco tempo em pé pedalando. A frequência sobe muito, isso o trabalho muscular é mais exigido, enfim, posicionamento do corpo. E isso faz com que eles prefiram subir muito mais tempo sentado. Então, quando você fala subiu, cara, não faz sentido nenhum, porque se você já... Porque assim, vamos lá, vamos pegar o comum. Aulas de free class, bike free class, né? De ciclismo indoor free class, sem programa. Os professores adoram falar que fazem músicas inteiras de montanha, né? Sabe, tipo, uma montanha, a música toda. Aí, eu não sei por que esse professor quer que o aluno dele fique em pé o tempo inteiro, porque isso não é comum. Mas, enfim, para ficar diferente. Aí ele está em pé, de repente ele manda o cara sentar, mas é uma montanha ainda. E aí, de repente, ele fala, subiu. Se sou eu, o aluno, eu ia perguntar para ele assim, mas eu não estava subindo? Né? Então, essa é a minha colocação. Eu acredito assim, não só por causa do programa que eu dou aula, mas eu acredito que quanto mais o aluno sabe, quanto mais detalhado para ele, melhor a chance dele aproveitar, melhor a chance dele entender o que ele está fazendo. Só por isso, cara, eu acho que nesse ponto o que é fundamental explicar como estar subindo e não subiu. E quais aí as principais instruções que o professor deve dar para o aluno num trecho de subindo em pé e subindo sentado? Cara, a melhor instrução que qualquer professor pode dar para o seu aluno num trecho de sei lá que forma subindo é usar a resistência correta. Porque ele só vai precisar sair do banco ou ficar no banco ou sei lá o quê. E se é um trecho de subidas, como que é o que a gente está discutindo, se ele souber exatamente o que ele tem que estar sentindo. E é a resistência que vai dar essa noção para ele, não a posição. A posição não muda nada. Como eu falei, eu sou fã de um ciclista que é ex-profissional, né? O nome dele é Alberto Contador, né? Tanto que o meu apelido era Pistoleiro, pedalando por causa dele. Esse cara amava pedalar em pé, então ele subia em pé mais de 20 minutos. Era meu sonho é subir 20 minutos em pé. Mas isso sou eu, me inspirando num professor profissional, num ciclista profissional. Agora, como eu sei que eu estou subindo? Quando eu estou com a resistência correta. E, na minha opinião, essa é... Eu não sei se eu respondi sua pergunta, depois você vai me contar. Mas a principal dica para o seu aluno que está aí pedalando na sua frente, se você quer que ele sinta a subida, é sobre a resistência, a carga, independente de como você chama o que você coloca na bike, marcha, sei lá. Essa até está fora do script, mas pegando o gancho na pergunta da Bianca, Adoro o gancho. muito acontece do aluno que ele, quando ele está subindo em pé e ele não aguenta, ele simplesmente senta. E alivia tudo. Nem sempre ele trava, ele senta e para. Como é que o professor aborda esse aluno, sendo que o professor está lá na pegada, dando o treino, o resto da sala, e quando vê ele olha para o lado, aquele cara ali sentou. Eu antigamente ia gritar, né? Não para, não para, não para! Hoje eu já sou um pouco diferente. Hoje ela é um pouco diferente. No sprint ela desce e dá 2 tapas na cara. Pá, pá! Não, por que você sentou, né? Não, vamos lá. Ó. O que eu falaria para o cara? Não para de pedalar, velho. Não para de pedalar. Se eles, assim, ó, eu também já fui o cara que fez muito cara feia quando o aluno fazia aquilo que eu achava que ele não devia, né? E eu nunca vou esquecer uma frase que eu ouvi do Bryce Hastings, né, que é o cara de pesquisas, desenvolvimento de pesquisa da Les Mills, que ele disse assim, ó, não é você falar eu quero, é você falar assim, ó, você faz, vamos fazer, façamos, vamos junto, ou coisa parecida, entendeu? Hoje, se o cara quiser sentar na aula e ficar sentado, putz, qual é o problema, entendeu? Como é que eu vou? Eu falo que a aula é individualizada, otimizada para cada um, aí eu obrigo ele a ficar em pé. Então, não é otimizada, todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Não, no RPM todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Não, eu ensino. Mas se o cara está precisando sentar, senta, curte aí, a hora que você ficar bom, você fica em pé de novo. É assim que é na rua, né? É que no RPM a gente desenha o percurso.
Bom, trazendo para ajustes. Quando nós estamos nas subidas, temos vários ajustes na bike que podem influenciar, e eu vou perguntar aos poucos. Quando subindo sentado, qual é a importância, diferença, erros de ajuste no banco e na altura, tanto na altura quanto para o frente e trás, horizontal? Dois erros clássicos no banco, quando a gente sobe sentado. Ou o banco está muito alto, isso é ruim, ou quando ele está muito para frente. Esses são dois ajustes que podem atrapalhar você a ter uma performance melhor quando você sobe sentado, quando você está pedalando sentado numa subida, para não falar o nome da posição do RPM. Quando você está pedalando, subindo, né, você está fazendo força numa música sentado, cara, o banco muito para frente atrapalha e o banco muito para cima também atrapalha por causa do ciclo do pedal. Né? E para baixo não atrapalharia também? Menos do que para cima. Porque o que acontece? Se o banco está para cima, mas ele está na posição certa atrás, você consegue fazer o giro grande empurrando bastante para frente e para baixo. Se o banco está baixo, mas ele está ainda na posição certa aqui, você consegue fazer. O ciclo ele fica menor, mas você faz essa alavanca grande de empurrar para frente e para baixo. Agora, se o banco está alto ou para frente, você não consegue, você passa com a ponta do pé. E aí você perde muita força, muita potência quando você deixa de trabalhar o pé lá embaixo, na zona neutra, na fase mais reta, né? E se você passar o pé assim lá embaixo, de ponta de pé, vai ser comprometido o pedal com isso, sabe? A potência, a força é bem comprometida. E quando subindo em pé, quais seriam os erros e ajustes, vamos dizer assim, diferenças e a importância do ajuste do guidão? Para frente, para trás, para cima ou para baixo? Cara, é como a gente estava conversando antes de começar a gravar, né? Para mim, a maior falha das bicicletas nacionais é o guidão não ir para frente ou para trás. Isso atrapalha muito. E o que eu aprendi é que a caixa de máquinas do ciclista é o quadril. Se o guidão é muito comprido e o cara segura muito na ponta, ao invés de ele ficar desse jeito, né, na bicicleta, ele fica assim, ó. E aí ele sai do eixo que ele pedalaria com mais potência, mais força, aproveitando a biomecânica da pedalada. Quando ele segura no guidão certo e fica na posição certa, ele consegue fazer com que ele pedale melhor. E, claro, já foi comprovado, né? Até vai sair no podcast do professor Ciclismo Mindorf só falando sobre isso segunda-feira. E já foi comprovado que não precisa pedalar com o guidão muito baixo, porque quanto mais flexionado o tronco, menor a ação de ilio-psoas, de flexor do quadril. E o flexor de quadril ele é muito importante numa das fases do ciclo do pedal. Então, se você baixa muito o guidão e você tem que ficar muito inclinado para baixo, mesmo em pé, isso pode atrapalhar a sua performance mecânica e muscular. Então, hoje, cada dia mais, o guidão na linha do banco tem se tornado algo assim... Mas esses estudos são mais recentes? Ou é uma coisa que já vem de antes? Os ciclistas... É mais recente, né? Os bike fitters, essa galera agora, eles estão estudando muito isso, porque hoje foi muito legal ter gravado o podcast com o Marcelo, que é um bike fitter da Retu, né, um dos melhores do mundo, ele falando que a principal coisa para um ciclista no bike fit é conforto. Entendi. Porque o conforto leva a performance. Porque se você não está confortável na bike, você não vai ter performance. Você vai ficar incomodado. Então, essa coisa de quanto mais baixo, mais você trabalha o abdômen, não... Não. Na verdade, o guidão mais baixo, mais alto tem a ver com mobilidade. Tem gente que é super flexível, o que não é comum hoje, ainda mais diante do trabalho muito tempo em cima de uma cadeira. Né? Então, você fazer o seu aluno ficar com o guidão muito baixo, pode gerar dores? Pode. E na mesma altura do banco? Não. Na mesma altura do banco, não. Mas se ele quiser um pouco acima, ok, um pouco acima tudo bem. Não pode ser muito alto, porque senão também não gera conforto do jeito... Não gera o conforto, porque não é confortável ficar com o guidão muito alto. Não, eu gosto de ficar só sentado no banco.
Não é assim também. Mas, ao mesmo tempo que hoje, cada dia mais, a busca pelo conforto é muito maior do que a busca pela performance, porque depois do conforto, a performance vem. Ver como é importante a evolução e os estudos que tem aí na área, porque quando eu fiz o curso, ou eu ouvi num curso ou eu ouvi num workshop. O banco é na mesma altura do... Aliás, o guidão sempre na mesma altura do banco ou para baixo. Não Sim. pode ir para cima. Isso eu lembro de A eu gente ouvir falava algo isso. assim. A gente falava, como treinador, a gente falava. Daí agora já Já não vai muda, subir sim. igual ficar um volante de caminhão também, que também aí fica esquisito, né? A ideia, como o cara disse, né? Como assim, a ideia é que você fique confortável, mas que seja eficiente também. Você também não está ali só para se você quiser tanto conforto assim sentado, fica numa cadeira, no sofá, tá ligado? Tipo na bike você não vai ter, né? É mais um conforto para você conseguir fazer a aula e treinar da maneira que você gosta, né? Porque você também não vai ficar lá deitado na bicicleta, né? Diferente um pouco. Mas a ideia do guidão hoje, cada vez mais, é que numa aula a gente vai dar ela só 30, 40 minutos, né? 45, uma hora no máximo. Mas se você sair e andar de bicicleta por 3, 4 horas com um guidão muito baixo ou um banco muito baixo, o prejuízo é enorme. O prejuízo é enorme. Bom, vamos voltar para a subida. A gente falando aí do ciclo do pedal, é mito ou é verdade aquele negócio de o calcanhar ir para baixo na hora que o pedal está passando na parte mais alta? Na parte mais alta? Do ciclo. Na hora que Na você parte está mais com um pé em cima, um pé embaixo, dá uma descida no calcanhar para empurrar. Não, eu gostaria de ver a pessoa fazendo isso, porque isso não é possível, anatomicamente falando, entendeu? Na parte alta do calcanhar para cara cima. fazer assim, né? É impossível, né? Anatomicamente falando, na parte alta, o calcanhar para baixo, cara, não, nem dá, porque sua perna está extremamente flexionada, você teria que flexionar mais ainda. Cara, isso... exatamente, eu vou falar o que eu falei no podcast que eu gravei segunda-feira. Olha para os ciclistas que pedalam na rua, os profissionais. O jeito que eles estiverem fazendo é o certo. Alguns têm jeitos particulares, mas olha a maioria. Porque se eles estão fazendo, é o que tem que ser feito. E o pé tem que passar reto. Né? Em cima e embaixo, o pé passa reto. Ele passa... É contínuo, né? Ele segue a anatomia. Nada... Cara, não faz nada. Em nenhum lugar do ciclo do pedal você põe o calcanhar para baixo. Em nenhum lugar, em nenhum momento que você estiver pedalando, professores que estão ouvindo, aluno, em nenhum momento da vida de vocês pedalando, o calcanhar fica mais baixo que o pedal. Ponto. Isso é fato aprovado cientificamente, blá, 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 blá. Revendo meu ciclo do pedal em 3, 2, 1. É... Ó, última música da aula, uma super montanha. Ok. É preferível aí que o professor ele se preocupe em ensinar uma boa técnica para o aluno ou motivá-lo para fazer com que ele chegue até o final do pico? Excelente pergunta, Bianca. As duas coisas. Se ele é um excelente professor, ele tem que fazer as duas coisas, meu. E ainda ele tem que ensinar o básico no começo. E ele ainda tem que falar o que vai acontecer. E ele tem que se conectar com as pessoas. E ele tem que transformar aquilo num momento mágico, meu. Não tem uma opção. Não é uma opção o cara falar assim, não, vou só ensinar a técnica. Não, agora eu vou só motivar. Cara, imagina, você está na última música da aula, começou a música, você começa assim, porque essa música vai deixar você muito magro, porque essa música vai deixar você muito bonito, e não sei o quê. Dá seu máximo, não desiste, não desiste. Cara, eu morreria nos primeiros 30 segundos. Entendeu? Então, não, um excelente professor sabe o que ele tem que fazer em cada parte da música dele, né? E todas as músicas são iguais. Então, ele tem que aprender o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, por que ele tem que fazer e fazer. E onde ele aprende tudo isso?
Fazendo o quê? Vai fazer um treinamento, vai. Procura um programa. Olha, gente, eu tenho, para quem está assistindo, ouvindo e não me conhece, né, ainda, ou já me, como diz já me stalkeou em algum momento como nosso super amigo aqui, que é o cara que é o nosso pesquisador Mor, entendeu? Eu sou programa coach do RPM no Brasil, eu sou o cara que coordena o programa no Brasil, sou apaixonado pelo programa, mas recentemente eu fiz um treinamento da Stages. Eu achei super legal. Mas o que eu senti falta lá é que eles não ensinam o que falar em cada parte, eles ensinam a montar o treino, a montar a aula. Eles não chegaram que nem é no RPM, no caso, a hora que o cara vai lá e ouve assim, exatamente o que ele tem que fazer em cada 8 da música. Entendeu? Enquanto lá, aprendi a montar uma super aula com potência, aprendi não sei o que, puta, animal. Amei, cara. Até, Vini, precisa marcar um ao vivo no YouTube, alguma coisa com uma aula dessa, para a galera ver como usa a bicicleta e tudo mais. Só que não adianta você saber montar uma super aula e não saber entregar a aula. Né? Então, você está lá na última montanha, sei lá, última subida. Gente, eu, Cláudio Tonon, já dei uma aula de 30 minutos de montanha. Já dei. Eu dava aula de sábado à tarde numa academia. E aí, como levar os negros a fazer aula 3 horas da tarde no sábado? O que eu fazia? Na quarta-feira eu começava a divulgar a aula, já dava nome para a aula, já começava a divulgar, eu espalhava papéis, cartazes escritos à mão na academia. Chegava no sábado, 1 hora mais cedo da aula, eu desenhava a aula no espelho da sala de ginástica, onde era a bike. Eu ia desenhando e colocando risquinho onde começava e terminava as músicas. E um dia eu dei uma aula e todo sábado era de 1 hora ainda, só para quebrar as pernas. Eu desenhei uma montanha de quase 40 minutos, peguei uma sequência de músicas muito lentas, mais ou menos lentas e não sei o quê, e era subiu, sentou, porque eu não sabia, nunca tinha feito treinamento ainda de ciclismo indoor. E, cara, a galera adorava os desenhos da lousa, e foi, entendeu? Mas depois que eu aprendi, às vezes as pessoas perguntam, não, mas e aí, né? E eu conto que depois que eu aprendi o RPM, eu nunca mais quis dar aula de outros programas, só por causa disso, porque eu realmente sei tudo que eu preciso fazer na aula. Para mim, isso é fundamental. É muito completo. Me dá tranquilidade para trabalhar com o meu aluno. Entendeu? Me dá tranquilidade. É isso que eu sinto quando eu dou aula de RPM. Eu tenho tranquilidade em saber exatamente tudo que eu tenho que fazer em cada momento. A aula começa, eu já sei tudo. Não existe uma aula que eu comece e eu não sei tudo o que vai acontecer. Entendeu? Então, isso me deixa confortável em cuidar das pessoas que estão na minha frente. Só isso. Mais um ganchinho aqui, só. Vai, manda ver. Dessa questão aí, que a gente tem os alunos que eles precisam nos ouvir, e tem os alunos que podem nos ver e conseguem pegar ali o que a gente está treinando. Nisso que a Bianca falou de Faltou um, hein? Faltou o sinestésico ainda. Exato. Mas, enfim. Essa semana tem curso. Tem curso. Nessa de ensinar boa técnica ou motivar o aluno, e eu sei que aquela turma ali é mais forte, os alunos já são mais treinados e tal, você dá aquele aviso na última música, que é a montanha, eu não vou falar muito não, vou só treinar. Treina comigo. Vale, não vale, é bom, não é? Que vale, como é que a gente faz isso? Claro que vale, mas você acabou de perder metade da sua sala, talvez, entendeu? E aí, o que você prefere, irmão? Você prefere não falar nada porque você vai treinar, que não era só hora de treinar, né? Era só hora de estar junto com eles. Ou você vai cuidar deles e vai fazer com que a aula seja mágica para todos, entendeu? Imagina que você tem lá 30 alunos, vão por 10 de cada, né? O que nunca acontece, a gente nunca sabe, né?
Aos poucos a gente vai conhecendo aquele aluno que é mais visual, mais verbal, né? Por exemplo, um aluno, isso é tema de outra conversa, né? Mas um aluno que Já pedala, estou anotando aqui, ó, já surgiu outro. um aluno que pedala muito olhando para baixo, ele é verbal. Ele não está nem aí com você, ele só ouve. O aluno que é visual olha para o seu tempo inteiro. E quando você não fala, ele fala: o que eu tenho que fazer mesmo? E o sinestésico, você mostra e fala, ele não entende nada. Você tem que dar a sensação. Então, agora, pô, tô lá na subida, tal, que nem a Bianca falou, última subida, galera, não vou falar nada. Vou só treinar. Você acabou de perder 66% da sua sala. Ah, não tem jeito de acompanhar esse professor, não. Exatamente, fato. Ou tipo, cara, eu não entendo nada do que ele fala. É claro, ele não fala. Então, cara, não, você tem que dar aula para quem está na sua frente, você tem que dar aula para as pessoas que estão na sua frente. Então, se nós estamos falando de subida, você tem que orientar ele a melhor forma de entender que ele está subindo. E aí, orientando ele em posições, como ele tem que ficar com o corpo, com a mão, e não sei o quê. Não sabe, vai fazer um treinamento, que nem a Bianca falou, vai fazer um treinamento. Vai ser da Les Mills, vai ser da qualquer outra marca, Bike Class, vai fazer, cara. A Bianca tem experiência com Bike Class, eu desconheço o treinamento, mas ensina certinho, posição, mão, tronco, quadril, banco, pé, perna, ensina. Ok, vai lá fazer, cara, não tem problema nenhum, entendeu? Agora, não, que nem eu, fiz da Stages, ensina tudo isso? Não. Então, Cláudio Tonon, faria o da Stages e o RPM, por exemplo. Tá? Então, uma dica. E assim, ó, agora para aluno e professor. Na música de subida, a gente já aprendeu aqui que a resistência é uma parte muito importante. Sim. E em questão, assim, para a gente realizar uma boa técnica, é preferível com que o aluno tenha um core bem forte ou uma perna forte? Ou um é complemento do outro? Para melhorar a técnica do aluno, o que ele precisa ter muito forte? Tanto aluno ou professor, isso. Ele precisa ter a resistência correta. Porque, a perna forte ele ganha com o tempo. O core forte ele vai ter que treinar fora da bike e ainda fazer aula com um instrutor que sabe ensiná-lo a usar o core pedalando, que menos de 10% sabe. Entendeu? Então, a melhor coisa é que ele use a resistência certa, que daí ele vai pelo menos conseguir ou copiar ou fazer, ou entender como fazer a melhor técnica. Que o professor às vezes fala o que tem que ser falado. E entre o core forte e a perna forte, ambos precisam ser fortes. Sim, claro. É que são funções diferentes, né, Mi? Então, assim, o core te ajuda a pedalar melhor? Sim, mas se você tem um abdômen muito forte, você vai ter uma perna fraca? Não. Provavelmente não. Beleza, a pessoa faz pilates, ela tem um core muito forte, mas você vai ver a perna dela também é forte, ela só não é grande. Você vai pegar os ciclistas, os escaladores, a perna deles é desse tamanhozinho, é metade da perna de um sprintista, mas na montanha o cara faz muito mais força que o sprintista, por causa das características de fibras musculares. Então, tipo, agora, se você me perguntasse assim, Tonon, para o cara pedalar melhor, o que ele precisa fazer? Eu ia falar, cara, usar a resistência correta, saber exatamente o que ele tem que fazer, como ele tem que ficar em cima de cada posição, treinar o core, e se ele quiser evoluir um pouco mais, fazer um trabalho de perna extra, mas que tem que ser muito bem orientado, eu não faço, por exemplo, eu só treino a bike. Ou eu voltaria para o começo, usar uma resistência forte, sabe, um looping, que fica fazendo o tempo inteiro, ele fica se repetindo, né? Se você treina com a resistência forte, sua perna vai ficar boa, vai ficar forte do mesmo jeito, né? Então, cara, quando se fala de subida, a mãe da conversa é resistência, carga, marcha, como é que diz lá, cor, né, Vini, da biquinha lá, cor, não importa como, mas o importante é usar uma boa. Vou aproveitar aqui no podcast, né? A gente tem um grupo, pessoal, de um treinamento que vai rolar, tal. Aí o Vini comentou, né? O professor treina pesado, né, cara? O Vini, recentemente eu fiz uma prova que durante 44 minutos eu fiquei a 350 watts, entendeu? Em 45 minutos. Tudo bem que eu fiquei 4 dias arrebentado depois, entendeu?
tinha 267 pessoas na prova, né, online. A primeira volta eu virei em primeiro, e a segunda volta que terminava eu acabei em quinto lugar. Então, tipo, cara, eu sou um cara magro e só treino indoor. Isso dá quase 4,5 vezes o meu peso, entendeu? É um bom número. Teve um pedal que eu fiz na rua com um amigo aqui que foi pesado e eu olhei a média do Strava, sem o medidor de potência, ele faz uma medição relativa, né? Deu 280. E é bem real. Geralmente o Strava joga 20% acima do normal, viu, cara? Eu falo porque se hoje eu for andar na estrada que nem eu ando aqui, Vini, meu Strava vai passar de 400. Porque ele, sabe, ele joga esse gap para cima, porque ele faz uma medida entre tempo, por exemplo, você vai subir a Serra de Campos, 12 quilômetros. Ele pega lá a proporção de velocidade que você andou e calcula mais ou menos o que seria a sua potência, entendeu? Nada é realmente ativo perto do que é. Né? Trazendo para cá de volta, vamos lá. Música de subida, aula de subida, trecho de subida. Eu já dou aula aí desde 2006, tem longos anos aí, e a gente busca aí algumas referências externas, tipo as provas de ciclismo, para a gente olhar e trazer para dentro da sala, tipo, desafios, camisa amarela, camisa de bolinha, tal, fazer uma encenação ali na aula com os nossos alunos. E aí tem um professor que está começando. O que você dá de sugestão e dica para ele pensar nas subidas quando ele for dar aula dele? Música, BPM de música, né? No caso, né? A gente usa BPM, que é batidas por minuto, né? BPM de música, com certeza. Procurar músicas com uma menor velocidade, um menor BPM, porque esses menores BPMs vão dar a chance dele pedalar numa velocidade um pouco menor, dessa forma conseguir ensinar com mais tranquilidade e trazer a sensação para o aluno que é o que é uma subida de verdade. Raramente, cara, poucos ciclistas profissionais sobem acima de 82 RPMs, entendeu? Pouquíssimos sobem. Então, é raro você ter uma subida com mais de 80 RPMs, BPMs, né? Que é batidas por minuto, para quem está ouvindo a gente, né? Então, eu acredito que a primeira coisa é a música, cara. A primeira coisa é a música. Se era essa a pergunta, era isso ou tinha mais alguma coisa? Não, aberto. O cara vai começar a dar aula agora, então ele tem que pensar ali no que ele vai falar para o aluno, o que ele vai fazer, como é que ele vai montar a subida dele. A subida, a primeira coisa é escolher a música, não? Escolhe músicas com batidas fortes para indicação, para onde o aluno tem que prestar atenção. Então, pega em batidas bem fortes, sabe? Batidas, ou às vezes um rock com batidão pesado que você marca, ou o que se usa muito, música eletrônica, né, cara? Música eletrônica. Digita Tomorrowland no Spotify que vai chover música boa para usar em subida. Né? Eu gostava muito de usar uma música, cara, chama Like a Stone. Like a Stone. Cara, era lenta, a música é linda e era perfeita para subida, entendeu? Por quê? Mais uma vez, uma música mais lenta, você consegue trazer a sensação da resistência, que consegue fazer com que o aluno sinta que ele está realmente subindo, e aí você consegue cuidar dele com mais calma, porque é mais lenta você e tal. Aí, que nem se falou, pô, aula de subida, não sei o quê, cara, de verdade, esquece isso pelo menos por 1 ou 2 anos, até você ser bem condicionado, talvez, e conseguir fazer algo assim, né, cara? Uma aula, de repente, temática, né? Tipo, vamos subir o Everest, a aula inteira vai ser subindo, mas você vai ter que alternar paces, você vai ter que ter momentos de recuperação né, e tudo mais. Dá para montar uma aula de 3 horas de subida, cara. Desde que a gente pare a cada 20 minutos, tome um café, desça da bike, come um pão de queijo, monta na bike e faz de novo. É assim que a gente faz na rua. Né? E para finalizar o nosso bate-papo de hoje, seguinte, a gente sabe
que uma boa aula não tem nada a ver com o aluno sair morto da sala. Por exemplo, minha aula foi animal. Tem 2 músicas de subida em sequência. O que você fala para o professor aí que vai precisar montar uma aula? Quais são os cuidados que ele deve ter em relação a isso? Nossa, esse é outro, hein, que dá mais 15 dias falando. Vamos lá, gente. Ó, cara, o professor, ele é pago para cuidar dos alunos. Né? É engraçado, né? Vamos lembrar nosso saudoso Almeris Armiliato, né? Ídolo, né, do Vini ali, né? E de muita gente, né? Um cara extremamente inteligente. Quem não conhece, procura ele no Instagram lá, Almeris Armiliato. E o que ele disse é fato, né? Na verdade, não é aluno, né? Ninguém é aluno. Todo mundo é cliente. Isso ele fala muito bem. Não é meus alunos, são meus clientes. Aluno, como ele diz, está na escola. E aluno tem que fazer o que você manda e cala a boca. Talvez é por isso que às vezes a gente acha que a gente tem que dar aula e mandar tanto assim, entendeu? E na verdade não é. Cliente não, ele vai lá, ele opta por fazer aula com você, ele é seu cliente, ele optou por comprar seu trabalho. E a função, né, a primeira missão, na minha opinião, né, Cláudio Tonon, do instrutor, é cuidar do aluno dele. Então, tudo que ele fala, faz e pensa dentro da aula dele tem que ser na expectativa de cuidar do aluno dele e não de querer matar. Por muitos anos eu quis matar meus alunos, mas eu nem era nada, eu era um professor que queria matar os alunos na aula. Eu achava isso super legal, mas uns não voltavam. Tem uma passagem legal, gente, que uma vez eu fui dar aula vestido de ciclista. A sala estava lotada, acho que era não sei se era um lançamento ou uma aula especial que eu dei. Eu estava vestido de ciclista, capacete, luva, né, meu? Cara, apareceu uma menina na porta visitando a academia. Eu lembro até hoje da cena, a menina gritar na porta assim: Nossa, precisa de capacete para fazer aula? Então, tipo, cara, que vacilo que eu dei, né, meu? Que vacilo que eu dei. Então, quando você olha para o aluno, né, cara, o que ele precisa, às vezes ele não precisa de 2 músicas de subida, mas tem a ver também com a sua turma. O que você tem que tomar cuidado? Pô, avisa que é uma super aula. Avisa que é uma aula não para iniciantes. Entendeu? Então, esse é um erro comum que os professores fazem. Eles vão lá, montam uma aula para matar os avançados, mas eles esquecem dos iniciantes. Mas se ele combina com os avançados de fazer uma aula só para os avançados, não tem problema. Existem muitas academias, né? O Vini, que é do STEP, né? Eu nunca fui muito habilidoso com o STEP, mas o STEP sempre, a vida inteira, as academias na grade de aula de STEP estava escrito assim, ó, STEP iniciante, STEP intermediário, STEP avançado. Por que não fazer isso na aula de ciclismo indoor? Né? Facilita para o instrutor? Facilita. Aquela aula que você sabe que tem que ser mais básica, que tem que ter mais conexão, aquela aula que você sabe, tipo, o intermediário, ele já tem uma necessidade diferente e tal. Só que não é você que define quem é o quê. É ele. Então, ele vai fazer a aula, se ele falar que é muito básico e ele vai para outra, você tem que acatar, meu. Eu vou falar para ele, essa aula não é para você. Putz, aí você está mais enrolado ainda. Então, cara, a principal dica é cuida do seu aluno. Não mate seu aluno, porque aluno morto não volta. Aluno feliz volta. Pô, mas ele saiu esgotado da aula. Mas eu duvido que ele saiu esgotado triste, porque ele já sabia que provavelmente isso aconteceria na aula dele. Agora, quando você mata o seu aluno não volta, porque ele morreu. Ou ele pega raiva de você. Já aconteceu comigo também, gente. Se vocês, eu tenho eu tenho 20 anos de história que aconteceu comigo para contar para vocês nesse quadro. E uma delas eu tenho 2 e acho que já aconteceu e não foi pouco. Eu perdi muito aluno, perdi professor, perdi N coisas. Por quê? Porque eu achava que eu tinha que arrancar a pele dos caras. E hoje eu vejo que cada dia mais, cuidando das pessoas, eu trago elas para perto. E trazendo elas para perto, everybody's happy. Mas é vivendo e se atualizando, né? Com certeza. Com certeza. Ninguém... eu ouvi um podcast uma vez, né, que eu adoro os podcasts do Thiago Nigro, né?
e vocês sabem disso porque está lá no Dream Team, dois modos que a gente tem que estar o tempo inteiro ligado, né? O Learning Mode e o Crisis Mode, né? Learning Mode é o modo aprendizado, a gente tem que estar o tempo inteiro aprendendo. E o segundo é o modo crise, a gente tem que estar sempre atento a possíveis mudanças rápidas de conceito, possíveis mudanças rápidas de situação. Hoje você está empregado, amanhã você não está, a pandemia, ou o que quer que seja, entendeu? Então, esses dois modos têm que estar o tempo inteiro piscando do nosso lado, porque o Learning Mode, né, o modo aprendizado faz com que a gente seja melhor cada dia, e o modo Crisis que a gente preveja ou antecipe ou mude rapidamente para que a gente não fique para trás. Né? Animal. E aí, Vini, alguma coisa para falar? Eu estava pensando aqui numa dica final para a que você usa, Bianca, que o Tonon usa e a que eu uso durante as subidas e as montanhas. Eu pensei numa fala quando acontece aquele erro do aluno que ele desiste. Antes de começar, eu falo para os meus alunos sempre, num momento de subida, é mais fácil, em teoria, vamos dizer, menos difícil pedalar fora do banco do que no banco, sentado, com a mesma carga. Então, se o aluno está achando que está difícil em cima, ele simplesmente senta, vai travar. Então, nos momentos de subida, eu sempre falo isso, é mais fácil fora do banco do que no banco, com a carga pesada. Cara, eu falava muito assim, não tem limites, não tem limites. Hoje eu já uso a frase, respeitem seus limites. Muito bem, Bianca, uma mega evolução, uma mega evolução. Cara, o que eu gosto de falar muito nas músicas de subida, né? Eu gosto muito de dar benefícios. Yes. Porque a pessoa busca muita... As pessoas querem saber os resultados, né? Então, quando a gente está ali fazendo força e tal, a gente dá muitos benefícios, né? Eu gosto de falar que músculo está trabalhando, qual é o resultado que vai dar daquele... Como que aquele músculo fica, onde ele está tal. Eu gosto muito disso. Eu sou um cara mais tecnicista, né, meu? Eu gosto dessa parte. Tenho procurado mudar, mas eu gosto muito disso. Mas o que eu mais falo numa música de subidas são os benefícios para que eles consigam ter grandes resultados, porque dessa forma eu também trabalho os sinestésicos ao mesmo tempo, né? Que o sinestésico ele precisa dessa dica do tipo sente isso, agora isso vai fazer isso, tal parte da sua perna você está trabalhando para ele falar, pô, tô mesmo, então, ok, tá tudo bem. Então, abre parênteses aí, ó, turma, vocês só vão saber disso se fazer o treino de RPM. Exato. Antes a gente era mais enfático no treino, viu, Bianca? Sabe, tipo, parar e falar, ó, nós temos 3 tipos de aluno. Hoje a gente não fala mais, não. Hoje a gente ensina tudo que o cara tem que falar. E aí ele não escolhe para quem ele fala. Porque o problema de quando você dá para o cara assim, ó, você tem esse tipo de aluno. Aí sabe o que acontece? Acontece assim, ó, fulano é isso, fulano é aquilo. Então, pro Beltrano, eu vou só falar. Pro Ciclano, eu vou ficar só assim. Então, aí eu me dou o luxo de não falar com o cara. Não vou falar, pronto. É porque ele é visual. Aí ele é visual, então eu não falo com ele. Não é assim. Você tem que dar aula para todo mundo. Porque senão você vai ter sempre salas capengas, né, meu? Fazer a magia acontecer, né? Sabe aquela história assim, ó, eu sou muito bom dando aula para D, que é outra discussão que a gente pode, né, os perfis comportamentais, né, perfis de coisa, né, do DISC. Eu sou muito bom dando aula para D, eu não gosto de dar aula para IS ou C. Beleza, sua sala vai ter um bando de gente chata, porque eu sou D e sou chato pra caramba, sua aula vai ter um bando de gente chata ali, que quer crica pra caramba, e, nem você vai aguentar eles. Entendeu? Então, agora, quando você der aula para todo mundo, aí, como disse a Bianca, aí a magia acontece, entendeu? Aí nós somos instrutores fenomenais. Já era? Já era. Fechou!
Mais um super aprendendo sobre ciclismo indoor, e hoje, o assunto no fim ele se misturou, mas ele se misturou com um objetivo: ajudar você a ensinar uma música de subida melhor para o seu aluno. Esse era o objetivo dessa aula, ensinar dicas, dar tricks ali, né? Dicas para os caras, para você, professor de ciclismo indoor, ajudar seu aluno a ter sucesso numa música de subida. E também falamos de coisa para ajudar você a montar uma música de subida de acordo, né? Fala aí, gente. Foi bem explicativo. O cara que ouvir isso, pelo menos uma música da aula dele, ele já sabe montar, entendeu? Com certeza. Ó, ainda falaram juntinho aí. Falamos junto, nossa, muito dois. bem, muito Estamos bem. sincronizados. Gente, até a semana que vem, toda quarta-feira, entre 12 horas e 13 horas, esse super episódio sai no YouTube, no canal Universo Ciclismo Indoor. Se você já está inscrito no canal, maravilha, ative as notificações para você receber isso rápido e no seu tocador de podcast preferido, né? Vai lá, clique em seguir para também saber quando tudo acontece. Dupla, nos vemos daqui a pouco, né? Na super capacitação do RPM, que para quem está ouvindo foi no final de semana. E até semana que vem na próxima gravação. Valeu, obrigado! Valeu, até a próxima!